Chegando atrasada, mas chegando, né, meus queridos? Já vou pedindo de antemão desculpa pela voz, pelo nariz. Estou um pouco gripada, mas eu não podia deixar de vir aqui falar com vocês sobre essa entrada do Sol em Câncer. Já estou um pouco atrasadinha, mas não queria realmente deixar passar, porque teremos datas muito importantes. Então vale muito a pena vocês ficarem até o final aqui desse vídeo comigo. E se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza. E se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você tá no lugar certo. Então já se inscreve nesse canal, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E vamos bater esse papo, que hoje eu vou ser um pouquinho mais lenta, porque estamos desse jeito. Mas fica comigo até o final que vai valer a pena. Depois de todo o período de agilidade mental, de raciocínio rápido e eloquência que nós tivemos com o Sol em Gêmeos, é chegado o momento de dar o primeiro tibum nas nossas emoções, no primeiro signo de água. E para quem me acompanha desde o início do ano, já assistiu o vídeo dos regentes. Se você não assistiu, vale muito a pena você ver ainda, apesar de estarmos no meio do ano. Nós estamos falando de um signo de grande importância para todo mundo, não somente para os cancerianos. Então a entrada do Sol em Câncer traz força total para um dos regentes de 2023. Câncer, então, vem completar o primeiro quaternário dos elementos do zodíaco, começando com Áries, fogo, Touro, terra, Gêmeos, ar, e, enfim, Câncer, água. Não à toa esse signo fala sobre as nossas emoções, ele fala sobre as águas primordiais, né? Esse sentimento inicial, toda a nossa base, estrutura, família, memórias, todo o movimento de passado e dessa raiz que nos sustenta. Esse signo está dentro da mandala representado na casa 4, que é a casa da família, do lar. E é uma casa também de grande importância na análise do nosso mapa. Não necessariamente você terá Câncer na casa 4, mas ela traz toda a energia desse signo. É uma casa importante porque ela vai falar justamente sobre essas bases e a nossa ancestralidade. Para a astrologia kármica, esse é um ponto extremamente kármico, porque nós estamos falando de um lugar onde a gente revisita toda a nossa estrutura, todas as nossas raízes, essa fonte de onde nós viemos e tudo aquilo que a gente carrega junto com a gente e as necessidades de transmutação a partir dessa energia. Esse signo também é regido pela Lua, por isso que eu disse que é tão importante esse ano para todo mundo, afinal a Lua é um dos regentes de 2023, então tudo que acontecer neste terreno de Câncer será de grande valor e de grande importância para todos nós. Temos como regentes de 2023, como alguns de vocês já sabem, o Sol e a Lua, sendo aí os pais, né, a mãe e o pai astrais dentro do zodíaco, dentro da astrologia. E nós temos esse olhar voltado para Câncer porque ele é o único signo do zodíaco regido pela Lua, assim como o Leão é o único signo regido pelo Sol, então esses signos terão grande importância. Então ali um do ladinho do outro. Então esse período nós teremos um olhar muito peculiar desse holofote para as nossas emoções que são representadas por Câncer. Esse é um ótimo momento para você olhar para a sua segurança emocional, para o seu bem-estar, para as relações familiares, as relações mais íntimas, suas memórias e de repente vários fantasmas podem vir à tona para que a gente possa olhar para isso e de fato resolver de uma vez por todas. Assim como esse pode ser um período de grande oportunidade e de estreitamento de laços também, pode ser um período muito desafiador se você não lida muito bem com as suas emoções, com os seus sentimentos e principalmente se você tem conflitos em relação à sua família. E às vezes família não é só aquela família de origem, mas também as pessoas que você considera como família. Então esse período pode ser desafiador, pode ser um pouco complicado se você tem dificuldades em relação a isso, mas também é uma oportunidade para você resolver de fato todas essas questões. A sensibilidade, a emoção, tudo isso vai estar muito aflorado nesse período, então por isso eu digo, tomem cuidado com as emoções de vocês, sejam gentis com as suas e com a dos outros também.
insights podem vir cada vez mais fortes, sonhos, se você tem aí esse oráculo à disposição, isso vai vir com muito mais força e os sonhos terão um grande significado, porque eles estarão evocando realmente coisas do teu inconsciente para que você possa ver e poder trabalhar nesse período. Então teremos nesse período de Sol em Câncer uma grande oportunidade terapêutica na sua vida para você olhar para os teus processos cada vez com mais responsabilidade e abraçando todos eles com a vontade de fazer diferente. As nossas águas emocionais, elas serão remexidas nesse período que se iniciou no dia 21 de junho e vai até dia 22 de julho, quase 23, porque já se encerra ali bem no finalzinho mesmo desse ciclo. E é importante que você anote todas essas datas. Eu sei que algumas já passaram, porque eu estou atrasadinha mesmo, mas também é importante que você revisite esse olhar desse início de ciclo, dessa transição de ciclo de Gêmeos para Câncer, porque muita coisa já rolou ali e de repente você pode entender o que já está acontecendo dentro de vocês. Então, lápis e papel na mão, calendário, agenda, anota tudo para vocês não ficarem perdidos nesse turbilhão de emoções que vem pela frente e que de repente já está acontecendo aí na tua vida. Eu tô aqui com a minha colinha para não me perder e não deixar passar nenhuma data para vocês, então se eu acabar olhando para baixo, vocês já sabem que eu estou aqui pontuando cada data e cada importância delas. Mas a gente começa então com a entrada do Sol em Câncer dia 21 de junho e ele já entra com esse movimento fazendo um aspecto muito positivo com Saturno retrógrado em Peixes. Lembra lá do dia 17? Pois é, ele faz um aspecto positivo, então quer dizer que esse movimento de olhar para as nossas emoções, para a nossa sensibilidade, para revisitar tudo isso, ele vem com esse suporte responsável de Saturno, dando para a gente muito mais comprometimento, fazendo esse movimento profundo, né? Saturno em Peixes, então fazendo todas essas revisões profundas de olhar, a gente está falando de 2 signos de água aí, né? Nesse movimento de apoio e reforço para as nossas emoções e profundidade do ser, para que a gente possa olhar para tudo isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito comprometimento de realmente fazer as coisas acontecerem, toda essa transmutação do nosso emocional, esse olhar comprometido para as nossas curas, por que não? Para que a gente possa então evoluir sendo cuidadoso com as nossas emoções e com as emoções das outras pessoas também. E esse aspecto positivo que o Sol em Câncer faz em relação a Saturno retrógrado em Peixes, ele dura até o dia 8 de julho. Então a gente tem um pedacinho bom aí para olhar para tudo isso com grande generosidade. No dia 23 de junho houve um aspecto interessante e que é importante a gente trazer isso por mais que já tenha passado, porque você deve observar o que rolou nesse dia 23. Porque a gente tinha uma conjunção de Mercúrio ainda em Gêmeos, né? Fazendo conjunção com esse Sol que recém entrou em Câncer e estava fazendo um aspecto muito desafiador com o Netuno em Peixes. O que isso quer dizer? Cuidado com as informações que chegaram para você nesse período do dia 23. Atenção para aquilo que de repente parecia muito fantasioso, para aquilo que parecia entregar mundos e fundos, né, vindo com todo esse movimento de vislumbre, de repente até uma narrativa que você mesma cria para você, que parecia tudo muito incrível e você embarca nisso, cuidado até mesmo para não iludir os outros e não ser iludido até pela própria fala. Então muita atenção para essas comunicações que rolaram nesse período do dia 23 e até agora, por exemplo, porque isso vem se desenrolando, não é um dia apenas que traz esse aspecto, mas vê como essas comunicações do dia 23 reverberaram dentro de você. Você recebeu uma proposta, houve uma conversa que você ficou meio assim, tipo, mas isso é real, isso não é real? Observe esses pontos para poder trazer de fato realidade para tudo isso e você não acabar comprando gado por lebre. Dia 26 de junho, então, Mercúrio entra em Câncer de fato, né, acompanhando aí o rastro do Sol. A gente já falou sobre esse movimento de Mercúrio, vinha ali sempre coladinho com o Sol, e ele entra nesse processo agora, e a nossa comunicação ela muda, né, a gente sai daquela comunicação mais direta, eloquente, que a gente via ali em Gêmeos, afinal o Mercúrio tá ligado à casa de Gêmeos, né, regente do signo de Gêmeos, e agora a nossa comunicação ela fica mais profunda, ela fica mais emotiva, ela fica mais sensível. Isso é muito bom, inclusive, para quem trabalha com arte, né, que precisa dessa questão da sensibilidade para poder falar,
ajudar, os terapeutas também, mas acima de tudo para quem precisa se expressar de forma mais suave e falar sobre as suas emoções. Então, de repente, se você precisa ter uma conversa delicada, se você estava realmente procurando aquele momento para poder expressar as suas emoções, passar por um processo terapêutico, né, onde você vai realmente abrir todas essas questões e conseguir verbalizar aquilo que às vezes a gente nem consegue verbalizar, as questões que nos machucam, que nos incomodam. Então esse é um ótimo período e Mercúrio fica em Câncer até o dia 11 de julho, tá? Então a gente tem aí um pedacinho também bem bom, né, para poder trabalhar essas questões, lembrando que a gente tem esse reforço de Saturno, né? Por mais que ele esteja retrógrado, isso não quer dizer que ele esteja numa posição ruim, ele está fazendo revisões, né? É importante que a gente pegue essa energia também com essa responsabilidade de não largar as coisas, porque às vezes, né, a gente começa alguns processos e acaba abandonando, não se compromete com a nossa própria cura, e Saturno tá aí dando uma mãozinha num aspecto muito positivo, também com essa energia de Mercúrio em Câncer. Ponto de atenção para essa energia. Cuidado com o vitimismo. Seu, dos outros, aquela ladainha, aquele chororô, chantagem emocional, né? Aquela coisa, quando a gente tem uma consciência das nossas emoções e sabe direcionar isso de uma forma positiva, a gente faz todo esse trabalho de cura através da comunicação, da nossa fala e até mesmo de adquirir conhecimento sobre nós mesmos ou sobre o nosso entorno, para que a gente possa trabalhar toda essa sensibilidade. Mas quando isso não está bem trabalhado na gente, a tendência é que a gente use isso para um outro lado, né? Então, muita atenção para comunicações vitimistas, para trocas, né, enfim, com pessoas, com movimentos que peguem muito desse lado da chantagem emocional, de se colocar num lugar muito sensível, muito vítima. Isso não leva ninguém a nada, lugar nenhum. Eu tenho uma perspectiva em relação ao movimento da vítima, que não cabe nesse vídeo, mas que nada muda aquilo que a gente passou, mas a gente pode fazer diferente a partir do lugar onde nós estamos. Então, muita atenção para esse movimento, para que você não caia nessa elipse sem solução, que é esse buraco do caminho da vitimização e dessa chantagem emocional. Dia 30 de junho, então no finalzinho de junho aí, nós temos a retrogradação de Netuno. Mais um planetão aí ficando retrógrado, os planetas lentos, né? Aí também em peixes. Eita, peixes, hein? Os piscianos tão que tão. Então temos 2 planetas retrógrados agora em peixes a partir do dia 30 de junho. Apesar dele não fazer aspectos diretos com esse Sol em Câncer aqui neste momento, é interessante que a gente olhe, porque está acontecendo dentro desse período, né, de Sol em Câncer, e a gente está falando de 2 planetas de água, né? Então a gente estão aí no triângulo de água, né? Os planetas de água são Câncer, Escorpião e Peixes. Então a gente tem esses 2 signos com um grande potencial de transformação das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, quando o Netuno fica retrógrado, ele vem fazer revisões nesse movimento profundo, né? De repente, trazendo à tona todo aquele potencial que eu falei, de vir lembranças, de trazer essas coisas lá das fossas abissais, né? Vai ter um vídeo sobre Netuno retrógrado, tá, gente? Não vou me estender muito aqui para não dar spoiler também. Mas essa força daquilo que vem das nossas profundezas, dessas águas, dessas fossas abissais, podem vir à tona para fazer revisões importantes das nossas memórias, das nossas ilusões, das narrativas que a gente contou até hoje na nossa vida e que até aquele momento aquilo pareceu realmente a grande realidade de tudo isso, e que esteja agora no momento da gente revisar tudo isso para ver se essas emoções foram coaguladas de forma correta, se aquilo que a gente contou ou que nos foi contado de fato é real, para que a gente possa seguir com leveza e transmutando. Então esteja preparado a partir desse momento, que se estende inclusive até o dia 7 de dezembro. Temos um longo caminho pela frente, onde a gente vai ter a oportunidade de olhar de repente para alguns fantasmas do passado. Podemos adentrar então no mês de julho, né? Dia 3 de julho nós teremos uma lua cheia em Capricórnio.
todas as lunações dentro desse período do Sol em Câncer serão extremamente importantes. Não que outras lunações não sejam em outros signos, mas é porque a gente está falando de um signo regido pela Lua, o único signo do zodíaco regido pela Lua, e da Lua ser também um dos regentes do ano. Não vou estar aqui repetindo isso toda hora. Então, essas lunações elas terão uma força redobrada quando elas acontecerem nesse período. E também as lunações do signo de Câncer, isso eu falei lá no vídeo dos regentes, para quem quiser assistir, vai lá assistir. Vou até deixar ele aqui na descrição do vídeo. Mas qual que é a potência desse período do dia 3 de julho? Essa lua cheia em Capricórnio, ela vai estar em oposição a esse Sol em Câncer. Então é um processo de desafio, né? Essa lua, ela vem questionar se as tuas bases estão realmente firmes, se a tua vontade ela tá realmente alinhada, estruturada, tá com uma raiz profunda e saudável, para que tudo aquilo que você está edificando, tudo aquilo que você está projetando na tua vida, através dessa materialidade, esse movimento concreto, né, é a subjetividade da Lua, dessas emoções, dessa raiz em Câncer, sendo questionada por essa materialidade de Capricórnio. Então todo esse questionamento, ele vai ser muito valioso, vai ser muito importante, até porque nós estamos falando de uma lua cheia, onde ela expande e traz muita clareza diante desses processos, para que a gente possa ver exatamente aquilo que tem base, que não tem base, aquilo que dá para seguir adiante, que está no caminho certo, e o que não tiver, esse é um ótimo momento de você estar aí revisando e consertando tudo antes que a coisa vá para o brejo lá na frente. Então tome esse tempo para você se questionar e tenha esse questionamento como algo valoroso. As tuas bases estão firmes? Elas estão realmente conectadas ao que você está edificando? Vale a pena fazer essa pergunta. Dia 17 de julho, anotem essa data, nós teremos uma lua nova em Câncer. Quando a lua nova acontece no signo, ela realmente começa, ela starta todo o processo de lunação daquele signo em questão. Então temos o início da lunação de Câncer, enfim, com essa lua nova, e ela vai estar em conjunção com esse Sol em Câncer. Mas não somente isso. Essa lua vai estar em oposição a Plutão retrógrado em Capricórnio. Lembram lá do vídeo sobre Plutão retrógrado, que ele voltou para a casinha de Capricórnio? Pois é. Esse vai ser aquele momento daquele checkmate das emoções, da disruptura, da quebra de padrões, de realmente poder fazer uma transformação em relação a esse emocional, a tudo aquilo que já não tá mais bem, né, maduro ali, que tá com aquela água turva. É a hora da limpeza, é um faxinão realmente nas nossas emoções, possibilidades de verdades vindo à tona aí nesse processo, de quebra de padrões antigos. Então é aquele momentão que eu já tinha falado sobre processos terapêuticos profundos, que você quer realmente fazer essas libertações e liberações. Isso pode vir até de uma forma inconsciente, se você não estiver realmente direcionando esse movimento na sua vida, insights poderosos, onde você faz essa ruptura de coisas que você vem carregando e arrastando, e âncoras e tudo mais. Esse é o momento desse período solar, dia 17 de julho, onde essas coisas podem eclodir, e é importante que você esteja atento para esses movimentos, que vai vir muita coisa valiosa, muita coisa importante que você realmente precisa ressignificar. Lembrando, Plutão, gente, não é manso, tá? Não precisa ter medo de Plutão, mas ele não é manso. Ele vem para transformar, ele realmente vem para muitas vezes meter o pé na porta para aquilo que a gente não quer mudar por boa vontade. Então, fiquem atentos para vocês não tomarem nenhum susto, não quero ninguém levando jump scare da vida real aí. Então fiquem atentos às emoções de vocês, aos insights, aos sonhos, e não tenham pressa e muito menos tenham agressividade nesse movimento. Vocês precisam ser gentis e generosos em relação a todas essas quebras que precisam acontecer, até para que você não tenha rupturas desnecessárias por conta dessa agressividade, por conta até dessa pressa de resolver as coisas. As coisas estão a caminho, as mudanças estão a caminho, aquilo que precisa ser rompido será. Você não precisa acelerar processos, só esteja aberto para que eles aconteçam e disponível para você poder compreender tudo aquilo que esse movimento tem para te ensinar.
Lembrando também que a partir do dia 20 de julho, o Sol também entra em oposição a esse Plutão retrógrado em Capricórnio. Então, o Sol coloca luz nesse processo. Então, a intensidade disso tudo a partir do dia 20 tende a ficar maior. Então, atenção redobrada para os processos de transformação, para esses fantasmas que podem surgir e muita responsabilidade nesse processo. Como eu já falei, agora mesmo para vocês, não tenham pressa e muito menos impulsividade diante das transformações. Elas se darão de qualquer forma e você precisa ter esse emocional muito bem trabalhado dentro de você. Você precisa estar com as suas águas claras para que você possa ver, enxergar a necessidade das transformações sem que você meta os pés pelas mãos e acabe fazendo rupturas desnecessárias. E no dia 22 de julho, então, já no finalzinho do dia 22, a gente tem o Sol deixando a casa de Câncer para adentrar em Leão, que daí vai ser uma outra jornada também. Mas nesse dia 22 nós teremos outro ponto de interesse que eu já falei num vídeo anterior, que ainda dá tempo de você assistir, que é o vídeo da entrada de Vênus em Leão, pois nós teremos no dia 22 a retrogradação de Vênus em Leão. E todo esse processo que foi feito aqui do Sol em Câncer, ele vai conversar diretamente com essa retrogradação. Por isso que é tão importante que vocês anotem essas datas e se observem, porque a retrogradação de Vênus em Leão vai falar sobre os nossos valores, as nossas relações, as nossas trocas, aquilo que é importante e valoroso na nossa vida. Então, é importante que a gente faça o trabalho bem feito aqui, para que a gente tenha frutos muito prósperos nessa fase que se inicia, que também será poderosa e transformadora. Mas vem cá, conselho de bruxa, pega essa para você. Não deixem de fazer os trabalhos de cura e processos internos das suas emoções desse Sol em Câncer, porque todos os processos que virão com o Sol em Leão, dentro desse movimento, finalzinho de julho e agosto, eles serão de grande transformação do nosso eu, do nosso ser, dessa centelha divina dentro de nós, e a gente vai ter bastante trabalho pela frente. Então esse movimento do Sol em Câncer será a nossa base para essa projeção em Leão. Mas isso daí já é assunto para um outro vídeo, né? Então essas foram algumas datas de interesse coletivo, né? Onde a gente vai ter essa oportunidade do Sol em Câncer, trazendo um olhar de revisitar as nossas emoções, os nossos sentimentos, trabalhar todas essas questões do nosso passado. Alguns fantasmas, como eu disse, podem emergir aí, aqueles que a gente estava guardando no armário e não estava tendo condições ainda de olhar para eles. Esse Sol em Câncer vai trazer toda essa potência de cura e transformação, e por isso é importante que você anote todas as datas para que você não seja pego de surpresa e você possa estar se observando aí todo o tempo. Lembrando mais uma vez que essa energia ela vai estar disponível para todos nós, mas claro que quem tem Sol, Lua principalmente, ou ascendente em Câncer vai sentir essa força maior durante esse período. Então cuidem das emoções de vocês, peguem isso de fato como uma oportunidade de transformação e de transmutação de todas as questões que estavam guardadinhas dentro de você. Lembrando que a gente não vive de passado, mas que a gente aprende com ele para que a gente possa então projetar hoje no presente um futuro mais saudável lá na frente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas e tenham anotado todas as datas. Cuidem bem das suas águas internas nesse período. E se você não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Nós teremos outro vídeo muito importante ainda essa semana. Deixa o teu like nesse vídeo, se tu gostou, manda para os amigos. E me segue lá no Instagram também para não perder nenhum conteúdo por lá. É @dani_bruxeza. Eu vou ficando por aqui desejando que os processos sejam mais suaves possíveis. Um beijo da bruxa e até a próxima.